A paz do Senhor para a igreja. Ficamos de pé, irmãos. Convidamos o diácono Moisés para fazer esta oração inicial com a igreja em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estar na tua casa. Pois, Senhor, tu és grande, tu és fiel, tu és poderoso em nossas vidas. Que o Senhor venha nos guiar, Senhor, neste momento de dificuldades, mas sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado por tudo, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, cantarmos, louvar o Senhor com 2 hinos. Glória a Deus. 578. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de treva, não temos um Salvador. Não se dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não pode naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, se sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que pendura minha alma, ó, peço-te, vem banir. De onda do mal que me encobre, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aleluia!
Sossego realmente só temos em Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, irmão, por mais oportunidade de lermos a lição de número 5, assunto do nosso trimestre, que é a igreja eleita. Glória a Deus. O assunto de hoje é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Glória a Deus. Texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoando-os e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Eu vou ler e os irmãos podem ler também comigo o segundo versículo. Eu acompanharei, porque estamos ao vivo através da internet. E os irmãos acompanharam bem a leitura. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Convidamos o nosso pastor para orar com a igreja, com os irmãos, por esta escola dominical, esse estudo bíblico desta manhã. Amém? Nosso pastor Múcio está com a oportunidade. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É com alegria que estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Vamos orar e logo em seguida estaremos ministrando o ensino da lição de hoje. Querido Deus, te agradecemos pela tua bondade, pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença. Recebe nossas vidas, Senhor, para que nossas mentes sejam iluminadas pelo ensino da tua palavra. Abençoa todos aqueles que estão assistindo, aqueles que estão, Senhor, ligados na tua palavra e vivendo, Senhor, a tua vontade. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus queridos, a lição de hoje lição de número 5, que tem por título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Esta lição, ela se baseia no tema central,
a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito da promessa. A intenção do comentarista da lição é nos levar a entender as verdades bíblicas que são proferidas por ocasião da carta escrita por Deus, através do apóstolo Paulo aos Efésios, aos cristãos que estavam em Éfeso. O texto áureo, como já foi lido, ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Meus queridos, este capítulo e esta passagem de Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, nos traz as verdades bíblicas a respeito da nossa condição e a respeito de como Deus nos transformou de pecadores mortificados no espírito para sermos homens livres, preparados para a vida eterna. A lição, ela subdivide-se em 3 capítulos. O primeiro capítulo diz respeito à antiga natureza morta em ofensas e pecados. É muito interessante entender que o homem, ele não é só o que aparenta em sua vida. O homem, ele não é só carne. O homem, ele não é só esse corpo que se movimenta, que pensa, que tem desejo, tem vontade, que tem fome, que tem sede. Na verdade, quando Deus criou o homem, ele soprou o espírito de vida, o fôlego de vida, e o homem veio ser alma vivente. E assim, o homem, ele está ligado com Deus no espírito. Então, quando Adão recebeu as instruções de Deus, Deus o disse que ele deveria fazer tudo que estivesse ao alcance de suas mãos. Mas ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no jardim. E ele desobedeceu. E havia uma predição de Deus de que se ele comesse, certamente morreria. Mas Adão comeu, continuou andando, respirando, continuou fazendo suas necessidades seculares. A morte de Adão, na verdade, foi a morte espiritual. Uma separação de Deus. Uma separação da ligação dele com Deus. Apesar de Deus falar com ele, apesar de Deus chamá-lo, apesar de Deus trazer sobre ele os efeitos, as sanções do seu pecado, a vida interior, o espírito, já não estava mais ligado em Deus. Houve uma separação. E essa separação mortifica o espírito, a vida espiritual. Na verdade, meus irmãos, nós só temos a vida espiritual, que habita neste corpo e segue o curso desta vida aqui. Mas a nossa vida espiritual, quando essa carne tomba, o espírito volta para Deus, segundo o livro de Eclesiastes, Bíblia Sagrada. Então a nossa vida espiritual, no pecado, que herdamos da herança do nosso pai Adão, esta vida espiritual, ela está afastada de Deus, dos caminhos de Deus. Houve uma interrupção. Não podemos ter mais comunhão e acesso com a vida eterna, com Deus, porque o pecado nos limita a vivermos uma vida afastada de Deus. E, diante dessa circunstância, todo aquele que não busca a justiça de Deus, ele continua vivendo mortificado em espírito. Ele nasce,
O corpo recebe o espírito, se constitui a alma, e aí essa trilogia, corpo, alma e espírito, eles vivem até que o corpo, ele tombe, passe o seu tempo, cesse os seus dias, e o espírito, ele vai voltar para Deus. Ficará com Deus e haverá vida eterna se ele estiver vivo. E vivo aqui, na verdade, é ligado em Deus, livre do pecado. E Paulo, ele escreve aos Efésios, inspirado pelo Espírito de Deus, pura palavra de Deus, ensinando que a nossa condição, antes de conhecermos e recebermos a vontade de Deus, é de que estamos mortos no pecado. Vejamos o versículo 1 que diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, para você entender melhor, Adão pecou e seu espírito se afastou, foi interrompido a relação com Deus e a vida eterna. Diante disso, ele estava destinado à ira futura, à destruição futura. É quando Deus, ele tem um plano de restaurar esta condição. E para restaurar essa condição, era preciso que alguém pagasse o preço. Alguém vencesse. O homem foi vencido pelo pecado. Precisava que o homem vencesse o pecado. Então Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele, o Filho de Deus, ele veio, como todos nós viemos em espírito, habitou num corpo que foi gerado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo no corpo de Maria, tornou-se homem e agora, como homem, ele lidera uma grande campanha, a maior campanha, a campanha mais especial, mais importante de vencer o pecado, de restaurar a condição do homem. E ele consegue ser tentado em tudo e não pecar. Com isso, ele estava pronto para enfrentar o pecado e a morte. Ele enfrentou o pecado, a Bíblia diz que em tudo foi tentado e não cedeu a nenhum pecado. Agora ele iria enfrentar a morte, porque a Bíblia diz que Adão, quando ele desobedece, entra o pecado no mundo. E com o pecado veio a morte. Esses dois inimigos, Deus precisava fazer justiça e vencer. Deus é soberano, mas ele trabalha mediante os princípios que ele estabelece. Ele não quebra os princípios. Deus, através de Jesus, ele vem à terra como homem e em sua carne, à mercê de todas as circunstâncias que nós mesmos sentimos e passamos. Ele agora, como homem, à mercê dessa circunstância, ele é tentado em tudo, tentado em todas as coisas, e a Bíblia diz que ele não cede a nenhuma. Então a primeira vitória, ele vence o pecado. Agora ele precisava vencer a morte, e para vencer a morte ele tinha que se deparar com ela. Então ele se sacrifica na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, pagando o preço e enfrentando a morte. E ao enfrentar a morte, a Bíblia diz que ele vence a morte. A morte, e aí vem outro personagem que ele também precisava vencer, resgatar, retirar de ação, que é o inferno. A Bíblia diz que quando ele morre, ele declara: está consumado, a ti entrego o meu espírito, e dá um brado e falece. O seu corpo, ele morre, ele não mais tem vida, mas o espírito está vivo. E o próprio Jesus, o próprio Deus, ele desce às partes mais baixas, e a morte e o inferno lhe entrega toda a sua autoridade. E a Bíblia diz que eles entregam a chave da morte, a chave entrega a morte, e a chave, o inferno entrega a chave.
Ou seja, eles entregam a autoridade a Jesus. Uma vez que Jesus, ele recebe a autoridade da morte que entrou no mundo pelo pecado e do inferno, que é a consequência que a morte leva o homem à destruição de toda a humanidade, que até então não tinha salvação, ele agora tem a autoridade de resgatar o homem. Ele tem a autoridade de reencaminhar o homem para a vida eterna. Diante disso, se faz necessário que o homem também participe. E encontramos o caminho quando Nicodemos procura Jesus, e aí Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, São João capítulo 3, o Evangelho de São João. E o que seria nascer de novo? Ora, nascer de novo é que os homens, quando herdaram o pecado de Adão, eles morreram no espírito, se afastaram de Deus. E agora se faz necessário nascer de novo. O espírito de cada homem, ele precisa nascer de novo. O que significa isso? Nicodemos disse: porventura vou entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que significa isso? Diante das determinações de Deus, uma vez que Jesus conquista a vida eterna outra vez, a possibilidade para o homem, a possibilidade dele ter a vida eterna, a porta aberta, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, e ele também diz: eu sou a porta, quando ele conquista a porta, para que o homem encontre outra vez a vida eterna, perdida lá em Adão pelo pecado, é necessário que o homem, para entrar por esta porta, ele venha, já que está morto em espírito, conforme a declaração de Deus: se comerdes, pecarás, e se pecares, morrerás, e se morreres, estarás sujeitos ao inferno. Então essa declaração de Deus, diretamente para a morte, o homem, ele precisa ter um ato em que esse espírito que está morto, ele nasça de novo. Ele venha a se tornar uma nova criatura. Ele venha a encontrar uma nova vida. E esta vida a tal ponto que não só o espírito volte a ter comunhão com Deus, mas que a sua carne, as suas atitudes, a sua vontade, a sua mente, ela possa nascer de novo, viver uma nova vida, novas práticas, novos pensamentos, novos desejos, novas obras. E este é o título, o capítulo 1 da nossa lição. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Estava morta em ofensas e pecados. O que significa ofensa? Ofensa significa um passo falso de forma deliberada. E o que significa pecado? Errar o alvo. O homem, ele deu um passo falso. O homem, ele errou o alvo, ele saiu do grande alvo. Que alvo? O alvo em que é repetido na Bíblia Sagrada, que diz que o nosso alvo é Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É para Deus. Diante disso, não há quem possa fugir dessa condição humana. Expliquei na semana passada que nós herdamos o que Adão nos deixou. Ele era nosso pai, ele morreu e nós ficamos com a herança. Essa herança é impositiva. Essa herança não dá para dizer eu não quero. Essa herança é a condição que se passa. Não tem como fugir dessa herança. Essa herança está em nós. Essa herança do pecado. Essa herança que nos afastou de Deus. Essa herança que nos mortificou no espírito. Mas agora, Jesus Cristo, o segundo Adão, segundo a Bíblia, ele morre e nos deixa uma grande herança. Qual é a herança? A herança da vida eterna. Eu sou a vida. Então, Jesus, ele nos deixa a possibilidade de nos livrarmos dessa condição. Se não reconhecermos, se não abraçarmos esta herança, porque a herança do pecado, ela é impositiva, mas a herança de Jesus, ela está à disposição para que você possa proferir a sua aceitação. Aceitação.
E por que a primeira é impositiva? Porque como nós estamos mortos, não temos como dizer sim ou não. É impositiva. Não nos dá o direito. Ela é injusta. Por isso que, quando aceitamos a Cristo, a justiça de Deus vem até nós. Porque recebemos uma herança ruim de Adão e não tivemos nem a oportunidade de dizer que não queríamos. É uma grande injustiça realmente. É uma injustiça. Nos colocar uma herança que não queremos, mas é a injustiça que o pecado nos trouxe. Agora, Jesus está aqui para fazer justiça. Nenhum homem pode dizer que está sem pecado. Porque a Bíblia, no estudo de Efésios, capítulo 2, versículo 2, diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nós nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, não há como escapar desta condição. Ah, mas eu sou bonzinho, eu faço bem às pessoas, eu não cometo nenhum delito, eu procuro ser uma pessoa honesta, eu procuro ser uma pessoa simples, humilde, mas não é a obra, não é o que você faz, é o seu espírito que está dentro, afastado de Deus. E a Bíblia é bem clara. Nós estávamos afastados de Deus. Não há outro caminho. Não há, Jesus disse, eu sou o caminho e fora de mim não há outro. Eu sou o Salvador e fora de mim não há outro. Não há como o homem encontrar a vida eterna a não ser pela porta. Porque qual dos homens não tem pecado? Então não poderia fazer o sacrifício. Qual dos homens foi ressuscitado por Deus para vencer a morte? Nenhum dos homens. Muitos foram ressuscitados, mas não para vencer a morte. Eles foram ressuscitados pela misericórdia de Deus, que deu a cada um a possibilidade de voltar a viver. Mas depois eles morreram de novo. E não ressuscitaram novamente. Todos os personagens da Bíblia que foram ressuscitados, posteriormente eles morreram. E lá estão. Mas Jesus foi ressuscitado e nunca morreu. Diante dessa perspectiva, há uma necessidade de você entender. O item 2 do capítulo 1 diz: nossas ofensas e pecados, nossas condutas. Nós andamos segundo o curso deste mundo. É o que está escrito e acabamos de ler no versículo 2. Os costumes, tudo que é de mal. Paulo, ele escreve também dizendo que aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu sou pego fazendo. As coisas estão em nós. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz que nós temos as obras da carne. E as obras da carne militam contra o fruto do Espírito, contra o Espírito. E essas obras estão em nós. É uma herança do pecado original de Adão. Então, diante disso, não há como nos livrarmos. Não tem como você tocar no seu espírito. Não tem como você limpar o seu espírito. Não tem como você reatar o seu espírito com Deus. Ninguém tem essa autoridade. As obras da carne, elas são boas. As obras da carne, elas são ruins. E as obras boas que você possa vir a fazer, elas não podem liberar a porta que existe de separação entre Deus e o homem. Somente Deus é que trouxe a condição de você chegar até Ele, que é através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Segundo item do capítulo 1, também no subtópico 2, diz, segundo os príncipes da potestade do ar. Nós estamos andando segundo Satanás. Este capítulo 2, ele traz 3 referências de situações que nos envolvem. A primeira, como já vos falei, segundo o curso deste mundo. É um dos nossos inimigos que manipulam, que aprisionam,
que faz com que o homem viva no pecado. É os princípios adotados por este mundo, a sistemática deste mundo, que milita, que anda no caminho contrário de Deus. Segundo, Satanás, o príncipe da potestade do ar, o antigo espírito de luz, Lúcifer, que agora é Satanás, o tentador, com seus agentes malignos, ele milita contra nós, aprisionando cada vez mais e trazendo a possibilidade de cada vez mais o homem estar mergulhado no pecado e nas práticas pecaminosas. Mas também, por outro lado, ele milita, enganando o homem de que coisas que podem ser feitas na terra podem trazer uma vida eterna. E, na verdade, nada do que pode ser feito por simplesmente adotar as medidas do próprio homem ou de Satanás pode trazer a vida eterna. Só através de Jesus Cristo é que podemos passar pela verdadeira porta da vida eterna. E terceiro, nós estávamos andando na vontade da carne dos nossos pensamentos. A nossa carne é o terceiro inimigo. Primeiro, o mundo. Segundo, Satanás e os demônios. Terceiro, os nossos pensamentos e a vontade da nossa carne. Porque a nossa carne, ela declina para o pecado. O espírito declina para a vida eterna, mas a nossa carne declina para o pecado. Ora, se estamos aprisionados e afastados de Deus porque fomos separados dele pelo pecado, nossa carne, nossos desejos e vontades, eles são recheados de desejos carnais que se afastam de Deus. E a Bíblia Sagrada, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele traz, versículo 20, ele traz todas as obras da carne. As obras da carne que nos faz, ela está dentro de nós, ela está aqui. É a prática, é a vontade deturpada que o pecado nos leva. Pensamentos contrários à vontade de Deus. Pensamentos contrários à Bíblia Sagrada. Diante disso, essas três situações são alertadas pelo apóstolo Paulo no versículo 2. Vamos repetir? Primeiro, ele nos alerta que nós vivíamos e andávamos conforme este mundo que anda contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O segundo inimigo, segunda situação, nós andávamos conforme os ditames de Satanás, o príncipe das trevas e seus demônios. E terceiro, nós andávamos perdidos conforme a nossa vontade, conforme o nosso desejo, conforme os nossos pensamentos, que não são pensamentos ruins, são pensamentos horríveis, são pensamentos que não teríamos condições alguma de chegarmos até Deus. Ruim é pouco, são pensamentos muito devassos. Às vezes pensamos, mas eu não sou assim como aquele bandido, porque Deus teve misericórdia de ti e te deu um lar, uma criação, trabalhou na sua mente para que você pudesse se afastar disso. Mas se não é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que tem um plano na sua vida e já te encaminhou, mesmo que você não tinha o aceitado ou não o aceitou ainda, Ele está tendo misericórdia de ti, para que você possa conhecer a verdade. Mas se Deus se afastasse desse mundo e deixasse Ele por conta própria, todos nós estaríamos na pior posição que você pode imaginar. No capítulo 2, a lição, ela começa a nos ensinar que precisamos ser vivificados pela graça. Expliquei para vocês já que precisamos nascer de novo. São João, capítulo 3, Jesus diz a Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Nascer para quê? Nascer porque precisamos, com o novo nascimento, revivificar o nosso espírito. Precisamos ter a vida de volta com Deus. E antes de chegarmos no céu, aqui na terra, podemos viver um verdadeiro céu com o Senhor Jesus. Quando aceitamos a Cristo, quando nascemos de novo, o que é nascer de novo? É o Espírito, é a nossa vida. Reconhecer que estamos mortos em pecados, em delitos, e que agora precisamos voltar a viver. Precisamos aceitar o sacrifício de Deus, o plano de Deus, de que somos pecadores, não queremos ser mais pecadores e queremos aceitar o sacrifício de Jesus, a herança dele. Eu quero aceitar a herança de Cristo, a vida de Cristo, os mandamentos de
Cristo, a palavra de Cristo. E diante disso, quando aceitamos, por isso que a Bíblia diz, aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que crê em Jesus e confessa, alcançará a vida eterna. Aí entra em cena a fé. A fé é acreditar. Mas eu não estou vendo. Mas eu não estou observando. Não chegou na minha mão. Não tem uma prova acabar aos meus olhos. Meu querido irmão, é que entra a fé. A salvação é pela fé. A salvação vem da graça e é pela fé. É preciso que você acredite. E o capítulo 2 diz, vivificados pela graça. Aqui nós estudaremos que Deus preparou tudo para que a salvação chegue até nós. Para que a vida eterna chegue até nós. Veja bem, o item primeiro diz, do capítulo 2, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, o grande amor de Deus, o muitíssimo amor de Deus, que nos amou. E o que é amor, na verdade? Amor é um sentimento do mais profundo. Amor é um sentimento de que alguém resolve querer o bem de outrem, independente de sua reação, ou do que ele pensa, ou de como ele está, ou se ele está olhando para mim ou de costa para mim, ou se ele é meu amigo ou inimigo, ou se ele é aquela pessoa que vai cooperar comigo ou não cooperar. Não se permite esse pensamento no amor. O pensamento do amor é que eu quero, eu vou fazer, eu estou à disposição. Não interessa o outro interlocutor, a outra parte. Amor é isso. Amor não é, segundo primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 13, não é nada de volta que você vai receber. Amor, na verdade, é algo unilateral. E Deus resolveu unilateral nos amar. Independente de quem fôssemos. Porque a Bíblia diz que estando nós em nossas ofensas e pecado, Ele nos amou e com muito amor Ele nos amou. Então esta salvação, meus irmãos, ela vem inicialmente do amor de Deus. Independente do que o homem faça, Jesus Cristo veio morrer na cruz para salvar todo aquele que quiser crer nele. Ele estava consciente, Deus está sabendo e consciente de que nem todos irão reconhecer o amor dele. Mesmo assim, a Bíblia diz, na carta escrita a Timóteo, que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Então, o primeiro elemento para vivificar o homem é o amor. Alcançados pelo amor. E a Bíblia diz que este amor, ele trabalha com a misericórdia, que é o favor imerecido. Esta misericórdia, meus queridos irmãos, ela é dada sem merecermos. Deus não escolhe a quem merece, Deus escolhe a todos. Não importa quem você seja, não importa o que você esteja fazendo, não importa o que você já fez, a misericórdia dele, ele manteve vivo até hoje e quer lhe alcançar. Este amor profundo, ele, com o ingrediente da misericórdia, faz com que Deus chegue perto de todo o pecador e mantenha misericórdia com ele até o dia em que ele aceite a Cristo. Aproveite a oportunidade, porque um dia você não terá mais essa oportunidade. Segundo tópico, vivificados por sua graça. Graça aqui é favor imerecido. A graça de Deus é um favor imerecido. Não merecíamos receber a salvação de Deus. Não pense que Deus fez tudo isso porque merecíamos. Ele fez tudo isso porque Ele nos amou com muito amor. Teve misericórdia de nós. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos. E aí Ele lança a graça. O que é graça? Ele lança sobre todo o céu, sobre a mente de Deus, sobre o coração de Deus, sobre a vida de Deus, uma vontade de resgatar todo homem, ter paciência, ter amor, ter misericórdia dele. Então entra em cena um tempo da graça, há uma declaração de Deus, de que agora é o tempo da graça, de que agora é como se fosse um momento em que os homens podiam, mesmo todos os devedores, procurar Deus e Ele perdoaria todas as dívidas. Graça é isso, é um favor imerecido. Então Ele lança sobre a terra, com a morte de Jesus Cristo, Ele lança sobre a terra um edito, Ele lança uma lei universal, uma lei espiritual, uma lei diante dos anjos, diante de todos os seres que Ele já criou. Uma lei que também vai colocar Deus
dentro da participação dessa lei, ele também se sujeita aos seus princípios e às suas leis. E o princípio de Deus para hoje, desde que Jesus morreu na cruz, é o seguinte: eu vou tolerar, eu vou buscar, eu vou fazer favores que os homens não merecem. Pode ser o pecado da cor da escarlata, ou seja, o homem pode estar cheio de pecado, mais vermelho de pecado, mais cheio de pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, Deus veio agora com uma vontade de salvar. Não importa quem seja e não importa que pecado seja, a graça de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus é de salvar todo aquele que nele crê. Então, meus irmãos, nós estamos talvez na melhor época de alcançarmos as benécias de Deus. Não deixe esse momento passar, porque este momento da graça, ele passará com a volta do Senhor Jesus. E tudo aponta para que a volta do Senhor Jesus seja hoje, seja amanhã, seja no período mais curto possível. Se prepare, porque a graça de Deus, esta porta, esta dimensão, este momento, este tempo da graça, ele irá acabar. E aí, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que fomos vivificados por sua graça. Ou seja, esse querer de Deus, esta porta aberta, faz com que tenhamos a possibilidade de vivermos outra vez. E aí, meus queridos irmãos, além de vivificarmos e encontrarmos a vida eterna, essa graça não só opera aqui para a salvação do homem, para perdão do homem, ela também opera para que o homem receba a vida eterna. E mesmo sem merecer, receba dádivas de Deus, dádivas eternas de Deus, dádivas como a ressurreição, dádivas como a vida eterna, dádivas como os presentes, o galardão ou os galardões que iremos receber numa vida eterna. Não merecíamos isso, não merecemos isso e não iremos nunca merecer. Mas essa graça de Deus, meu irmão, que graça, que poder, que porta aberta. Porque Deus, ele não só vai lá e resgata o pior pecador, mas ele traz, ele limpa, ele faz viver outra vez o seu espírito, se liga com ele, salva a sua vida, prepara para o céu, leva para o céu e ainda lhe concede presentes especiais para uma vida eterna. Que maravilha! É tolo aquele que não quer dar atenção a essas verdades bíblicas. Por favor, não seja assim com você mesmo. E o pior, às vezes você é a chave para a sua família. Aceite a Cristo, viva uma vida com Cristo, viva uma vida dentro desta graça de Deus. Aproveite, leve sua vida e a vida de seus familiares e de tantos quanto você puder resgatar. Conforme São Judas diz, devemos resgatar tantos quanto pudermos do fogo eterno, da perdição eterna, do julgamento eterno. Então, diante disso, meus queridos irmãos, essa graça não só nos salva, mas nos exalta. Essa graça não só nos salva, mas nos traz grandes dádivas de Deus. Por fim, capítulo 3, a salvação não vem das obras. Meus queridos irmãos, como Deus é perfeito, ele diz que a salvação não vem de nada que fizemos. Vamos observar no versículo 8 que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Na verdade, as obras são necessárias. São Tiago diz que as obras sim são necessárias. Mas as obras são necessárias para manter viva a fé. Veja bem, sem obras a fé é morta. Então, primeiro é a fé. Que fé? A fé que reconhece Jesus como aquele que pode nos dar a vida eterna, nos fazer nascer de novo. E estas obras, irmãos, elas complementam a fé. Então, na verdade, primeiro, ninguém fazendo nada por si só pode alcançar a vida eterna. Ninguém fazendo suas indulgências, ninguém fazendo suas obras de caridade, por si só pode alcançar a vida eterna. Ninguém. Você pode alcançar uma benécia de Deus
para que Ele te mostre o caminho da vida eterna, e você precisa aceitá-lo e andar conforme a Bíblia Sagrada. Aí sim, eu posso até entender como Cornélio, que era um homem que fazia muitas obras e boas obras, e o anjo aparece e diz: Deus recebeu as tuas obras, mas você precisa alcançar a vida eterna, a salvação. Então manda chamar a Pedro e ele vai te dizer tudo o que você precisa saber para aceitar. E quando Cornélio recebe a palavra de Pedro, de que a salvação é por Jesus, de que precisa aceitar a Cristo e reconhecer o sacrifício dele, reconhecer e aceitar a herança dele, precisa dizer: Jesus, eu aceito a tua herança, eu aceito o que tu fizeste, eu aceito o que tu tens para mim, eu reconheço que sou pecador, então você terá a vida eterna. E Cornélio aceita. Então veja bem, meus irmãos, a salvação não é pela obra, a salvação é pela graça de Deus que acabei de vos falar. E esta graça, que se chama favor imerecido, ela vem exclusivamente da parte de Deus. Ora, veja bem, nós não temos condição de ser salvo, mas Deus opera até para sermos salvos. Não somos nós que buscamos. Ele traz a oportunidade para perto de cada um de nós. Eu me lembro que eu tenho um primo que é pastor, e ele está pastoreando uma igreja no interior, não vou falar o lugar, mas ele procurou abrir uma congregação num povoado, e lá chegando, ele estava com alguns irmãos construindo, e apareceu um homem se dizendo que tinha feito coisas muito erradas, e estava ainda para fazer coisas muito erradas, que era um homem que destruiu a vida de muitas pessoas, e que queria ser uma pessoa boa e queria ser uma pessoa que encontrasse Deus, mas que ainda tinha que fazer alguns trabalhos, e esses trabalhos, depois que ele fizesse, ele queria aceitar a Cristo. E meu primo desceu de onde estava e disse para ele: mas Senhor, o Senhor pode aceitar Jesus hoje. E o que eu tenho para fazer? Aceita Jesus que ele vai mudar a sua vida. E aquele homem se ajoelhou ali na terra, e todos que estavam com ele conheciam a fama daquele homem e ficaram surpresos, primeiro com medo e depois surpresos. E aquele homem confessou Jesus, aceitou, reconheceu Jesus, ele tinha uma sede dentro dele. E ele se levanta e diz: olhe, pastor, ninguém mexe com o senhor aqui na região. Se mexer, vai se ver comigo, porque eu vou fazer assim e assim. Mas aquele homem, por incrível que pareça, depois de 2 meses, perguntei ao meu primo: como é que está aquela tua ovelha? E ele disse: por incrível que pareça, Deus é muito misericordioso. Com 2 semanas que ele aceitou a Cristo, ele faleceu. Deu um ataque cardíaco e ele faleceu. Aquele homem morreu salvo. Aquele homem morreu... Meu irmão, quem conhece aquele homem, nunca diria que aquele homem primeiro aceitaria a Cristo ou chegaria perto de um crente. Ou chegaria perto de alguém. O homem fez o pior que você pode pensar na sua vida. Com muita gente mesmo. Ele tinha uma contagem muito grande de pessoas que ele destruiu. Mas ele tinha sede, ele tinha vontade. Ele foi até um pastor, direcionado por Deus. O pastor jovem foi um povoado que ninguém nunca tinha aberto nenhum trabalho evangelístico. E ele teve vontade de abrir aquele trabalho. E naquela hora, naquele mesmo momento, o homem ia passando, o homem reconheceu. O homem foi atrás, procurou saber quem era, porque ele dominava toda aquela região e ele queria saber de tudo. E quando soube que era um pastor, ele foi até o pastor. Ele se dirigiu até o pastor. Ele se dirigiu para dizer que queria sim a salvação. Tinha problemas, mas queria. Meu irmão, ele só fez confessar e aceitar. E logo em seguida o Senhor o preparou e o levou. Essa é a graça. É inexplicável. Não peça explicação para mim sobre isso em qualquer momento que se encontrar comigo. Porque eu não sei como te dizer como a graça de Deus é profundíssima para alcançar a toda a humanidade. Mas aquele homem precisou dar um passo de fé. Ele precisou reconhecer Deus, os seus pecados e aceitar a Cristo. Você também pode fazer isso. Não importa o que você tenha feito. Não importa o quanto o inimigo está acusando a sua consciência. Eu preciso, com verdade, te dizer: Jesus está te esperando no tempo da graça. Aproveite, meu irmão. E esta lição, ela se encerra no tópico 3, dizendo: obras como evidência de salvação. Na verdade, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Deus prepara tudo, é o aceitar a Cristo. Sem aceitar a Cristo não há salvação.
para manter a salvação, precisamos cumprir as verdades da Bíblia Sagrada. Agora, enquanto estamos salvos, é preciso você praticar boas obras, porque as obras são a evidência da salvação. Não há aquele que receba a salvação que não queira praticar boas obras, porque faz parte da sua vida. Se você não tem desejo de praticar as boas obras, você não recebeu a salvação. Você precisa receber a salvação. As boas obras não é simplesmente como muitos querem escandalizar, escarnecer, ficar dando dinheiro, ficar dando, não. Boas obras partem das boas coisas. As boas obras, elas são incrementadas através do Espírito de Deus quando aceitamos como Salvador de nossa alma. Quando aceitamos Jesus como Salvador de nossa alma, o Espírito de Deus, que é Deus, entra em nós e desenvolve o fruto do Espírito, o seu fruto, que é o amor, o gozo, a fé, a fidelidade, a bondade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Toda essa parte do fruto, ela é desenvolvida em nós. E você precisa se deixar desenvolver. Essas boas obras, meus irmãos, elas estão ligadas diretamente. Elas não salvam, mas elas são a evidência da salvação. Elas são a concretização da salvação. Sem fé, não podemos ser salvos. E sem obras, perdemos a fé. Aqueles que não fazem obra, perderam a fé. Porque a Bíblia é enfática em dizer que sem obras a fé é morta. Ou seja, a tua crença já morreu. Você não mais tem a crença. Não mais agrada a Deus. Porque em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muito cuidado. Tem muita gente que diz, eu aceitei a Cristo, esse negócio de obras não é comigo. Você aceitou a Cristo, mas perdeu a vida. Você se desligou de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa voltar atrás. Não pense que a falta de obras vai levar você ao céu. Ora, a salvação é pela fé, mas a prática das obras é a manutenção da nossa fé. Porque devemos sim cumprir o que está descrito no versículo 10, e assim encerraremos. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Veja bem, qual o caminho que tínhamos? Andávamos no pecado, andávamos segundo esse mundo, andávamos segundo Satanás, andávamos segundo as obras da carne, os nossos pensamentos. Agora Deus preparou um caminho para andarmos nele, que é o caminho das obras. Ora, meu irmão, se você não tem obras, você não está no caminho que Jesus preparou. Você deu o primeiro passo, você recebeu a palavra, mas a palavra não germinou em você, e você está morto. Procure viver de novo, através de Jesus, para andar em boas obras. Sem boas obras, você não está andando no caminho que Ele preparou para o céu. Então ande no caminho de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a cada um dos que estão nos ouvindo. E se volte-se para Deus. É um assunto muito sério. Muito cuidado para não achar que só cantar, só ler e só acreditar em Deus é suficiente. É preciso você andar nas boas obras que Ele preparou. Não é o seu caminho, não é o que você acha, não é o caminho que você quer, é o caminho que Ele preparou. E muitas vezes Ele preparou um caminho que vai passar por obras que você talvez não queira fazer ou não dê valor a fazer. Mas é o caminho que Ele preparou para você. Não existe outro caminho, existe o que Ele preparou para você. Ande no caminho das boas obras que Deus preparou para os salvos. Se você não tem caminho, você não é salvo. Se você é salvo e não quer andar no caminho, você vai perder a salvação. Já perdeu a salvação. Nesta manhã, reflita na sua vida. Fé e obras têm que andar juntas. Fé é pela graça, é a salvação. Obras também é pela graça, meu irmão. Não fazemos nada por nós mesmos, mas elas evidenciam a sua fé, a sua salvação. Que Deus te abençoe ricamente, para a glória de Deus. Logo mais, às 18 horas, estaremos com a reunião interna, o funcionamento interno. Iremos tratar de algumas pautas para o funcionamento interno. Venha às 18 horas. Aqueles que podem vir, venham para tratarmos os membros. Digo os membros, venham para tratarmos de algumas questões internas. Que Deus os abençoe ricamente. Vamos orar? Querido Pai,
no poder que é no nome de Jesus. Te agradecemos por esta manhã, por esta palavra, por este esclarecimento. Nos ajuda a nascermos de novo, nos ajuda a aproveitarmos da tua graça, nos ajuda a acreditarmos em ti e nos ajuda, uma vez salvo, Senhor, andarmos pelo caminho das obras que tu preparaste. Pai querido, cada um tem o seu caminho, mas que possamos ser fiéis e acreditar em ti, para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo que estão assistindo, que estão ouvindo a tua palavra. No nome de Jesus eu os abençoo para a glória do teu santo nome. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do divino Espírito Santo sejam com todos. E todos dizem amém.